Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Hoje começamos um novo formato de trabalho. Será uma série de entrevistas com especialistas para conversar conosco sobre diversas situações que envolvem nossas crianças no transtorno do espectro autista. Para começar, iniciaremos essa atividade com o psicólogo Kennedy Rodrigues, pós-graduando em neuropsicologia, atua em psicologia escolar e educacional e é também psicólogo do projeto Fantástico Mundo Autista. Bom dia, Ken. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kennedy. Boa tarde, boa noite para quem está assistindo em casa. É um prazer estar aqui com você, Patrícia. Ótimo, que bom. Vamos começar esse bate-papo? Vamos, sem dúvida. Essa troca de saberes Sem dúvida. que a gente faz? Bom, o principal tema do dia, né, desse bate-papo nosso hoje, será o limite que envolve a nossa criança dentro do espectro autista. Será que tudo que essa criança faz, todo o comportamento dela é por conta do autismo? Será? Antes da gente adentrar esse tema propriamente dito, vamos para uma pergunta crucial. O que é família? Bem, para iniciar, família é o primeiro espaço social que qualquer pessoa convive, certo? Então, de certa forma, família pode ser composta por diversos autores. A gente tem que sair daquela ideia de que família é apenas pai, mãe e criança, irmãos no caso. E hoje, nas configurações que a gente tem convivido, temos avós, padrinhos, tios. Na realidade, o primeiro grupo social de convívio contínuo que essa criança vai estar nesse início de vida e continuidade pode ser considerado família. E as famílias, elas não estão pautadas apenas em laços sanguíneos também. Sim, indivíduos que passam mais tempo convivendo com a babá hoje em dia, convivendo com terceiros, é uma configuração familiar também que pode ser considerada. Certo. E vai ser nessa configuração familiar que você está trazendo que vai se instaurar os papéis, vão se instaurar os papéis definidos. E quais são os papéis da família diante dessas crianças? A família, de certa forma, ela já começa com um caráter, no senso comum, de amor, compreensão, carinho, obviamente. Cuidado, né? Exato, é o primeiro espaço de confiança que é estabelecido com essa criança. A partir disso, a partir desse amor, desse cuidado, como um espaço social, necessariamente, ele precisa ter limites. Ele precisa ter regras estabelecidas de convivência que serão transmitidas para outros espaços sociais mais à frente na vida. Sim, Kennedy. Então, você falou de limite. O que é limite e por que o limite é importante? O limite, de forma mais simples possível, é o não. O limite é o sim e o não, de certa forma. É qual o espaço que eu delimito para o que eu posso e não posso fazer, certo? O limite, ele é determinante no caráter social. Hoje, quando se trata de paradigma psicossocial, que é como a gente atua hoje, não só com crianças com autismo, mas também crianças neurotípicas, em mais diversos aspectos de necessidades especiais ou não, a reinserção social do indivíduo necessita de limites, necessita de regras claras, de espaços claros entre eu e você, direitos e deveres. Então, um indivíduo que tem dificuldades de lidar com limites é um indivíduo que vai ter uma vida social prejudicada, necessariamente. Sim. Por quê? Imagine uma situação concreta, um espaço escolar. Uma criança que nunca consegue receber não dos pais dentro de casa, ou seja, quero comer isso nesse horário, vai ser permitido. Não há regras, não há limites, não há rotinas estipuladas. Ao chegar em um espaço que necessita disso já adquirido, ou seja, uma escola, por exemplo, horários de entrada, horários de saída, horários de lanche, entradas e saídas, você não está fazendo só o que você quer, você está fazendo o que você precisa fazer nesse momento. Uma vez que é estabelecido isso em casa, isso é diretamente transmitido para o próximo espaço social. Primeiro espaço social, família. Segundo espaço social, escola. Pelo menos na nossa configuração que a gente vive atualmente. Então, o que eu trago dessa família vai diretamente implicar no que vai acontecer na escola. Uma criança que não entende que há limites de horários, limites do que eu posso e não posso fazer dentro de casa. De satisfação de desejos. Exato. Então, assim, se apenas o meu desejo é satisfeito o tempo todo, no próximo espaço social eu também vou querer que o meu desejo seja satisfeito o tempo todo. Então, isso que você está trazendo é independente de uma criança com diagnóstico A, diagnóstico B, né? É independente de uma condição neuropsicomotora de uma criança. Exato. Na verdade, isso vale para toda e qualquer criança. Aí eu vou lhe trazer uma questão. E quando uma família recebe um diagnóstico para a sua criança, né? Por exemplo, o diagnóstico do autismo, essa relação da família
com a criança, ela é impactada. Definitivamente. E antes da relação dela com a criança, como é que esse diagnóstico impacta neste cuidador, neste responsável? Como é que isso chega em mim e o resultado desse impacto em mim, na minha relação a partir de agora com essa criança? Definitivamente, o primeiro processo que a família vive, em geral, é o luto. Ou seja, todo filho, ele vem de um processo de expectativa, o que ele será quando crescer, como vou criar, como vou educar, como vou transmitir, de certa forma, quem sou eu e formar esse novo ser. A partir do momento que eu tenho um transtorno de desenvolvimento, há um luto. Há um luto com relação ao que vai ser agora essa criança, o que vai se tornar. E a partir desse momento, a família pode entrar em processos tanto saudáveis de manutenção quanto processos adoecedores. Enquanto saudáveis, temos a questão do senso crítico realmente de estabelecer o que eu posso fazer e o que não posso fazer na hora. E no outro espectro eu tenho justamente famílias em atos disfuncionais, seja no campo da extrema permissividade, ou seja, eu não vou atribuir limites porque eu tenho pena dele, porque justamente, coitado do meu filho, ele não, o bichinho já sofre tanto em ser como é, de que forma eu vou poder frustrar ele agora? Então deixa ele ficar o dia todo na frente do celular, na frente da televisão, não está me dando trabalho, deixa, por exemplo, vamos usar psicotrópicos de forma irresponsável, vou criar uma cela química, ou seja, no lugar de eu prender o indivíduo dentro de um quarto, eu vou prender ele com remédios, vou deixar tão dopado, a ponto que ele vai me dar trabalho. Exato, não vou ter nenhum trabalho a partir disso, porque o indivíduo vai estar lá sentado o tempo todo. E no outro extremo, a gente tem um esquema violento, de certa forma agressivo, com a criança de extremo funcionalismo, ou seja, eu tenho o autismo ou qualquer outra necessidade especial e eu preciso normatizar esse indivíduo, eu preciso evoluí-lo até o ponto que isso aqui seja descartado. Tratar o autismo como uma doença como uma gripe, como uma pneumonia. Então eu ir em busca da cura. Exato. E a partir do momento eu tenho um processo violento, porque eu ignoro completamente as peculiaridades dessa criança e eu começo a tentar torná-la funcional. Ambos os extremos são igualmente prejudiciais, tanto para a criança quanto para a família. Nesse, a família num estado extremamente permissivo, no outro extremo, eu tenho uma família extremamente autoritária. E nós temos, então, aí no meio dos dois a negligência. Exato. Porque você termina negligenciando. Exato. A negligência ela pode estar tanto no aspecto de eu vou robotizar essa criança para que ela não me dê trabalho, enquanto desejos, enquanto individualidade. Individualidade tem a ver com desejo. Então, eu robotizo esse indivíduo porque ele não tem mais desejos e apenas ouça o que eu digo. No outro extremo, eu deixo esse indivíduo completamente livre para que tenha apenas desejo e não tenha frustração. Ambos os casos são negligências, sabe? A ideia da negligência, ela perpassa a ideia de que é apenas o pai que larga de lado. Não, existem pais que são negligentes de formas diferentes, sabe? E igualmente perigosos para o desenvolvimento. Sim. Então, o que você está dizendo vai cair no cerne da nossa discussão aqui. Nem todo comportamento de uma criança dentro do espectro é por conta do autismo. Definitivamente, o autismo é uma característica dentro de um indivíduo. Ou seja, no lugar de eu colocar o autismo entre parênteses e ver o indivíduo como um todo, eu estou colocando o indivíduo entre parênteses e o autismo está preponderando sobre todas as outras características. E não é bem assim que acontece. Comportamentos são aprendidos durante a vida. Então, um indivíduo que está em casa e faz só o que quer o tempo todo, vai formar uma personalidade de pequeno Deus, ou seja, dentro do meu espaço, apenas eu mando, apenas minha vontade prepondera e, no mais, todos os outros precisam obedecer ao que eu faço. Essa criança começa a dominar o espaço de convivência. E a partir desse momento, como eu estou dizendo, uma criança que inclusive já tem dificuldade de convivência, ou seja, dificuldade de socialização, que já é base do processo transtorno espectro autista, justamente ela vai ter ainda mais inviabilizada devido a essa questão. Ou seja, um comportamento aprendido acaba agravando ainda mais uma questão sintomatológica. Então, por exemplo, uma criança que ela deseja, vamos supor, apagar a luz. Ela deseja apagar a luz. Mas naquele momento a luz não é para ser apagada. Ela pode, estou considerando uma criança dentro do transtorno. O simples fato de eu dizer não,
a essa criança e a partir daí ela se jogar no chão, ela gritar, ela se bater. Isso não necessariamente tem a ver com autismo. Não necessariamente. Tem a ver com a negação do desejo dela. Sim. É isso? Qualquer criança do mundo exibe sinais de frustração. Sim. Quando uma criança recebe um não, ela vai chorar, ela vai ficar com cara emburrada, ela vai de alguma forma demonstrar que ela não está satisfeita com essa situação. Ela foi negada, já foi privada de um desejo. A questão é que a gente precisa adequar essas respostas com relação ao ambiente. Uma criança que se joga no chão devido ao desejo não ser atendido é porque ela não entende que ela pode ser frustrada. E a frustração é formativa, sabe? Sim, aproveitar esse gancho, desculpa. Então, é importante para a nossa criança, dentro do espectro, viver frustração também? É importante para todas as pessoas do mundo viverem frustração. Necessariamente, viver em comunidade é saber se frustrar. É saber se frustrar, obviamente, não saindo no extremo de que é apenas dizer não, 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 mas entender que eu posso fazer coisas que eu quero e preciso fazer coisas também, entende? Sim. Então, assim, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de estar no computador, eu gosto de estar no celular, mas eu preciso, nesse momento, estar dentro de uma sala de aula. Sim. Entende? Praticamente ninguém gostaria de ser conduzido de forma natural para uma sala de aula estar forçada dentro dessa rotina, mas não caindo na ideia funcionalista de que eu preciso estar apenas nesse parâmetro, eu preciso dessas regras de convivência. Porque é uma evolução gradual. O primeiro espaço de socialização, família. Segundo espaço de socialização, escola. Terceiro espaço de socialização mais à frente, trabalho, sociedade. Isso. Então, uma criança que não consegue ficar 30 minutos em uma sala de aula, não consegue ficar uma manhã em um espaço escolar, vai conseguir trabalhar mais pra frente, vai conseguir estar numa fila de banco, numa necessidade, vai conseguir ir até o mercado. Um médico, ou seja, uma necessidade que requer um tempo de espera. Sabe? Sim, sim. E a questão é isso, a frustração ela desenvolve tempo de espera, ela desenvolve flexibilidade. Crianças com autismo têm dificuldade com relação à flexibilidade de ideias, mantém-se fixas a rotinas, mantém-se fixa a gostos, sentimentos. Então, de certa forma, o sim ou não, ele me prepara para pelo menos duas possibilidades do que pode acontecer, sabe? Sim. E eu saber lidar tanto com a frustração quanto com a permissão é formativo. Sim, é trabalhar essa flexibilidade do pensamento, que já é uma dificuldade da pessoa dentro do espectro. Exato. Então eu preciso disso. Não, na verdade, o que você está falando, em palavras bem diretas, é uma relação de deveres e direitos. Sim, sim. Eu posso ouvir o sim em um momento, mas eu preciso ouvir o não e eu preciso me adaptar em ouvir esse não. Sim. E nem todo não, necessariamente, ele vai ser ruim. Nem todo não ele vai ser prejudicial, muito pelo contrário. É isso que você tá trazendo. Aí você me diz do papel dessa família, né, na formação, né, na formação, inclusive, de valores desse menino, né, dessa criança. E quando eu saio desse ambiente familiar, esse primeiro espaço social, e vou para o espaço escolar, nós também encontraremos professores, equipes também permissivas. Como é que vai ser essa relação agora no ambiente escolar? Toda habilidade aprendida em casa, como já disse previamente, ela vai ser transferida para a escola. Inclusive, os comportamentos inadequados aprendidos em casa serão traduzidos na escola. Sim. Porque a gente consegue ler entre as linhas regras sociais que não precisam ser necessariamente ditas a gente. As crianças dentro do espectro vão ter dificuldade em separar o que eu posso fazer em casa, o que eu posso fazer na escola, que são ambientes diferentes, que posteriormente trabalho, enfim, outros ambientes sociais. Então, a partir disso, essa criança vai trazer o que é tido em casa. Esse perfil de profissional que vai acontecer também na escola, que vai ser o profissional mais permissivo, ou o profissional mais duro em determinadas formas, é uma forma da criança também estar preparada para a vida adulta. Sim. Além disso, outra coisa que pode acontecer é justamente nesse espaço escolar a convivência com pais e com figuras de autoridade. Se a gente está vivendo numa casa em que a figura de autoridade não está clara, ou seja, essa criança não tem essa criança como alguém que não entende seu ambiente, porque ela não entende. Correto. Uma pessoa que diz sim agora e daqui a 30 minutos ouve um não, ou vice-versa, ouve um não, daqui a pouco ouve um sim, ela vai entender que não há consistência de falas. E aí ela domina. Exato, e se não há consistência de fala, o meu desejo com certeza vai ser o principal nessa situação. Sim. Indo para um outro espaço, um espaço em que há pares, ou seja, há pessoas como eu, em que há essa delimitação de direitos e deveres, e há autoridades, há pessoas que eu preciso seguir determinados comandos para conviver em sociedade.
A gente tem que sair da ideia dos extremos novamente de que a sociedade inteira vai se moldar em relação a esse indivíduo, porque isso é uma utopia, isso não vai acontecer, mas a gente pode exigir que essa sociedade tenha uma flexibilidade com relação a esse indivíduo. No outro campo, a gente não pode cobrar esse indivíduo um funcionalismo, uma cura em relação a todas as suas estereotipias, peculiaridades. Não, a gente tem que sair dessa ideia, mas a gente pode tornar esse indivíduo mais funcional, ou seja, trazer esse indivíduo a um grau de convivência que ele consiga lidar com estímulos que a priori não seriam suportáveis a ele, com uma frustração. Quando nós estamos falando de limite, então, e dessa relação com a frustração que vai impactar direto na autoestima, vai impactar direto na autoestima? A autoestima é basicamente como eu me observo no espaço, como eu me componho. A dificuldade da teoria do eu, ou seja, de reconhecer você como outra pessoa, mas o indivíduo que ele entende que entende que ele pode ser frustrado nessa situação, ele vai definitivamente ter uma autoimagem e uma autorregulação muito melhor, entende? Então, eu sou capaz de superar essa frustração, eu sou capaz de me reorganizar mesmo com essa frustração e sou capaz de seguir. E isso me vai me fazer me perceber bem. Sim. É o que você está chamando da autoimagem, Sim. que está diretamente relacionado com a autoestima. Sim. Correto. Então, esse indivíduo vai conseguir se observar no espaço de uma forma completamente diferente. Ele vai criar estratégias. A estratégia ela faz parte da vida. Se eu me frustro e a criança entende que ela não pode me bater, eu sou uma figura de autoridade, ela não pode me confrontar. O que ela vai fazer? Ela vai exibir tristeza de outra forma. Ela vai ficar emburrada, ela vai ficar triste, vai chorar. Então, ela vai achar outras formas de exibir o mesmo sentimento de uma forma saudável, que definitivamente é saudável. Sim. Da mesma forma, esse indivíduo que ele está sendo frustrado, que ele está recebendo um limite, ele vai encontrar outras formas de lidar com esse limite. Ele pode negociar, ele pode, como a gente negocia, a gente acha formas de, eu estou sendo frustrado agora, então de que forma eu consigo o que eu quero? Basicamente, a gente só trabalha um mês inteiro, porque no final do mês a gente recebe um salário. Leva 30 dias. Eu levo uma espera de 30 dias para eu conseguir minha recompensa. Isso é elaboradíssimo. Se eu não consigo que essa criança espere 30 minutos, uma hora, uma manhã, por uma recompensa, por um agrado, eu não vou conseguir que essa criança entre no espaço produtivo nesse aspecto também. Sim, sabe? sim. E um espaço produtivo que não tem a ver só com o mercado de trabalho formal, ele tem a ver com a própria dinâmica de autonomia e ocupação. Ou seja, limpar a casa não tem nenhum sentido de ganho. Sim, de ganho financeiro. De ganho financeiro. Mas, todavia, se eu limpo minha casa fica mais organizada, eu fico mais limpo necessariamente. Ou seja, são ideias que eu não vou conseguir construir com uma criança que não é muito imediatista. Correto. Entende? Correto. A questão da frustração elabora tempo de espera, flexibilidade de pensamento, que vão ser muito importantes para essa criança e que, se não trabalhados, vão agravar questões que já são típicas do autismo. E isso são constituintes do que tanta gente busca, que é a autonomia. Sim, sem dúvida. Porque, defina aí para mim a autonomia. Autonomia é o processo de autogestão, ou seja, Conhecer essas regras. E a autonomia não tem a ver só com independência. Sim, a nossa ideia é a gente começa a juntar as coisas. Não é porque eu sou autônomo que eu não vou depender de meus pais para alguma coisa, para me sustentarem, para me conseguirem algumas coisas. Mas a autonomia quer dizer de eu ir no banheiro sozinho, sair do banheiro sozinho, ir até a esquina comprar um pão, retornar. Cada indivíduo ele tem estimativas de autonomias diferentes. Então, alguns indivíduos, a nossa vitória vai ser que ele consiga sair de casa, ir até o mercado, voltar para casa. Outros indivíduos a gente vai conseguir E de forma funcional. Exato. E outros indivíduos a gente vai conseguir inserir num modelo de mercado de trabalho, seja formal ou informal. E aqui no projeto Fantástico Mundo Autista, no projeto Fama, nosso principal objetivo é o mercado de trabalho. Sim, sem dúvida. Portanto, esse bate-papo, essa conversa, e para outras tantas famílias que não deixaram de sonhar e de desejar isso para o filho, embora o diagnóstico tenha acontecido, estar consciente da importância do trabalho do limite, né? De não colocar esse filho na condição apenas de pessoa com transtorno e desconsiderar todo o resto. Sim. Não é verdade? Então, qual seria a mensagem que você deixaria para essas famílias?
que estão criando, como toda e qualquer família, né, o seu plano de desenvolvimento, não só para a infância, pensando em infância, adolescência, né, a juventude, a inserção no mercado de trabalho, a graduação, outros cursos e a vida social como um todo. Né? Qual seria a mensagem que você deixaria para essas famílias para que elas alcancem esse resultado? A primeira coisa que eu falaria com essa família é, em primeiro lugar, se unam. Falas contraditórias, elas acabam dificultando muito o trabalho, seja contraditórios com a escola ou entre si. Um extremo de um pai permissivo com um pai que proíbe tudo, acaba que gera nessa criança um conflito de regras que vai atrapalhar bastante o trabalho. A segunda seria, confie no profissional. Um psicólogo, ele não observa de forma afetiva com uma família. Atravessado pelo afeto, pelas vivências do dia a dia, pelo próprio amor, acaba que a família pode se sentir, de certa forma, impelida a determinados atos que não são objetivos, ou seja, não são claros em relação ao resultado. Então, confie num profissional que esteja observando enquanto terceiro, sabe? De certa forma, instruindo essa família, dando orientações, porque ele vai entender como é que esses processos de comportamento irão influenciar no desenvolvimento dessa criança. Em terceiro lugar, por favor, sejam críticos ao seu próprio processo. Não existe regra para criar, nem para criar filho, nem para o espectro autista. Então, é necessário se manter pensante e atuante sobre o que está acontecendo. Manter-se crítico é se manter ético ao processo. E a ética é o que faz isso andar de forma mais correta, mais adequada possível. Um indivíduo que ele mantém um padrão constante, ele pode tender a um erro, a uma estrutura que não vai ser benéfica a essa criança. Então, seja crítico, seja honesto, e seja ético ao processo. Kennedy, gostaria muito de agradecer a você, né? Espero que esse pequeno bate-papo ajude a tantas crianças. Se inscrevam no nosso canal, Patrícia Teodolina. E continuem conosco fazendo essa troca de saberes, agora ampliada, não somente eu, mas tantos outros profissionais que vão passar por aqui. E qualquer dúvida, vocês continuam mandando o e-mail para patriciateodolina@gmail.com, trocando informações lá no Facebook ou aqui no nosso próprio canal do YouTube. Ok, gente? Um beijo no coração e até a próxima!